Se você acompanha meu canal, você sabe tanto quanto eu que o Jair Bolsonaro mente, e ele mente principalmente por um bom motivo. Ele está solto, espalhando mentiras. Mas não é só espalhar mentira o que ele faz. Ele vai além. Ele consegue, obviamente, distorcer a cabeça do incauto que o segue, mas até aí não tem surpresa nenhuma. Mas a outra coisa que ele consegue é o conluio da grande imprensa brasileira para espalhar os delírios, as mentiras que ele produz para ajudar a desgastar o governo brasileiro. Ontem ele declarou, depois de uma insolação, porque você percebe que ele está absolutamente fritado, e isso dá para ver na imagem, porque afinal de contas ficou no carnaval andando de jet ski com o Malafaia na praia, e isso condiz muito bem com a imagem de uma pessoa que está sendo perseguida pela ditadura do Xandão. Dá para ver como um perseguido pela ditadura está sofrendo no país. A história de perseguido político, de ditadura, tem que combinar com o Bolsonaro. Ele não pode estar tão bronzeado, sorridente, andando de jet ski em seu país, porque nenhum perseguido político anda de jet ski no carnaval. Aí ele aparece com insolação, delirando, e aliás não é só a pele que está fritada, é o cérebro dele também, caso ele tenha um, dizendo que o Brasil está vendido para a China. 37 acordos assinados com a China. Estão entregando o Brasil para a China. 37 acordos assinados final do ano passado por ocasião do G20 aqui no Brasil. Entre elas um acordo de energia nuclear. Material que a China não tem e vai ter em abundância agora e se aplica para muita coisa aí. Não é apenas energia, agricultura e medicina. Em construção de bombas atômicas. Falei, ficar tranquilo, já passei para a equipe do Trump isso aí, tá? Passei em primeira mão lá atrás. Eles têm uma preocupação com o Brasil. Eles não querem que o Brasil se consolide como uma nova Venezuela. E nós temos que... O problema do Brasil não vai ser resolvido internamente, tem que resolver com apoio de fora. Não adianta, claro, nem eu explicar que isso tudo é uma bobagem. Mas ele diz que avisou o Trump e já pediu ajuda. É claro que se você for procurar a notícia verdadeira, você vai ver que não tem nada disso. É óbvio. Mas para o gado alucinado, para a seita bolsonarista, isso também não faz diferença, porque eles acreditam em qualquer coisa que o Bolsonaro disser. Ele diz que o Brasil está em conluio com a China para produzir bombas atômicas. 37 acordos com a China. Sim, é verdade, 37 acordos com a China. E se Deus quiser, vai ter 70, 100 acordos com a China. Porque é muito melhor fazer acordo com a China do que com os Estados Unidos. O Bolsonaro, assim como aquele dejeto do filho dele, continua rifando a soberania nacional, rifando a independência do Brasil para tentar voltar ao poder. O que ele faz é dizer na prática: Donald Trump, me ajude a voltar ao poder, porque no poder eu entrego definitivamente o Brasil para você. Porque é só desse jeito que essa gente trabalha. Eu não gosto de usar o termo vira-lata, primeiro porque eu adoro cachorro, então eu nem concebo a hipótese de Jair Bolsonaro se parecer um cachorro, por pior que fosse o cachorro. Porque um cachorro vira latas para procurar comida. O Bolsonaro, por outro lado, se parece com uma outra coisa, que eu não vou citar aqui, em respeito a essa profissão tão antiga. O processo contra o Jair já começou. E, naturalmente, na medida em que ele vai caminhando, ele vai promovendo outras situações, que é mostrar o absurdo que ele cometeu junto com sua família, com seus amigos e associados. Até aí, nós sabemos também que não tem nenhuma novidade. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. O que precisa acontecer é o governo precisa agir, fazer uma contraofensiva de informação para esclarecer a opinião pública. Porque, veja, na medida em que o julgamento do Jair caminha, eles vão barbarizar, eles vão chutar o balde de tantas fake news. Porque a intenção deles é uma só: transformar o Brasil num caos. Como sempre foi. E é assim que trabalha a extrema-direita no mundo inteiro. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. A população em caos, brigando entre si, e é disso que eles sobrevivem. A extrema-direita, desde a época daquele cara da Alemanha, lembra dele? Trabalha com isso, com caos entre a população, fazendo com que haja ataques,
para que depois a parte mais forte, que no caso são eles, vençam. E aí eles galvanizam toda a opinião pública. Nós não podemos nos esquecer como agiam as SAs, que era a milícia armada do Adolf, antes dele tomar o poder. Eles agiam exatamente como age a milícia do Trump, como age a milícia do Bolsonaro. E é nisso que eles se baseiam, nesse tipo de atitude. Porque, convenhamos, funcionou muito bem na Alemanha. Quando o Jair for preso, e durante esse processo até ele ser preso, o Brasil será inundado, mesmo o Bolsonaro fora do poder, com uma quantidade absurda de fake news. E o governo e a justiça precisam agir rapidamente para impedir. E como é que você impede esse tipo de coisa? Metendo na cadeia os líderes. Porque é só essa linguagem que essas pessoas entendem. Cadeia. Eles têm medo de cadeia. E na medida que forem prendendo, eles vão parando. Só que enquanto a justiça brasileira for leniente, ficar brincando de ser republicano e democrático, eles vão avançando. Eu vou lembrar de uma coisa aqui para você. Ainda que o contexto seja completamente diferente, eu vou lembrar de uma coisa. Quando a Dilma estava sendo atacada brutalmente, lá atrás, obviamente antes de cair, havia um certo ministro da Justiça que brincava de ser republicano, de não interferir na Polícia Federal, etc. Só que a Polícia Federal não estava sendo independente naquele momento. Ela estava sendo manipulada. Nós sabemos muito bem o que deu depois. Sérgio Moro e o resto é história que a gente já sabe. A Polícia Federal estava sendo manipulada, estava sendo instrumentalizada. E o senhor ministro da Justiça da época brincando de ser republicano, de não interferir. Só que ele não deveria interferir em um momento normal de uma polícia absolutamente isenta. Mas não era o que estava acontecendo. E toda vez que o governo for leniente, toda vez que a justiça for leniente com essa gente que está cometendo crime todos os dias, eles avançam um passo. Será que precisa desenhar para essas pessoas entenderem? Será que precisa desenhar para explicar que o Jair não vai para a cadeia tranquilo, aceitar a pena que lhe foi imposta? Acho que não precisa, né? Você não tendo passaporte, tendo que ficar no Brasil, como se isso fosse parar as informações sobre o Brasil aqui nos Estados Unidos, né? Então eu acho que se eles realmente seguirem esse caminho, deputado, eu acho que vai ser a cereja do bolo, exatamente mostrando tudo que nós estamos falando, o trabalho que vocês têm feito. Em algumas semanas, né? Há algumas semanas, Donald Trump, num discurso no CIPEC, diz: meu amigo Eduardo Bolsonaro, manda um abraço para o seu pai, família maravilhosa. E 2 semanas depois, o passaporte do senhor é confiscado, sendo que o seu pai não estava lá, porque teve o passaporte confiscado. Muita gente está falando que antes de melhorar, vai piorar um pouco. E se for esse piorar, eu acho que eles vão simplesmente colocar a digital em tudo que nós estamos denunciando esses anos todos.